Eu sou Cláudio Mar e hoje a gente vai falar sobre um método prático para entender a matéria em IAD. Primeiro, assim, uma coisa curiosa que me aconteceu hoje, enquanto eu estava me preparando para essa live, me veio um versículo. Começar essa live com um versículo. O versículo é Provérbios 13, 20. E você deve até reconhecer o que vai estar lá. Ela fala: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Não acredito que isso possa parecer algo totalmente novo para você, né? Os mais sábios já diziam: diga-me com quem tu andas, eu te direi quem és. Talvez seja nada, né? Os sábios, os mais velhos sabem de onde tiram as coisas, então é daí. Mas e o que isso tem a ver com um método prático para compreender a matéria no IAD? Quer dizer, basicamente assim, o IAD está aí, veio para ficar, e ele por si só não é bom nem ruim. Ele é como um celular. E um celular pode, se você perder o teu dia inteiro nas redes sociais, ele é ruim. Mas se você passar o dia inteiro em contato com gente boa, aprendendo dessas pessoas, pode ser a oitava maravilha do mundo, pode ser o que salva a tua pátria. Então, tudo depende de como você use. Agora, independente disso, não é impressionante como algumas pessoas realmente não se preocupam com o fato de estarem ou não estarem compreendendo a matéria que é ensinada? Presta atenção. Agora se pergunta, por que algumas pessoas conseguem compreender de cara e outras pessoas não compreendem? É isso. Refletindo um pouco sobre isso, a gente pode concluir que não é o problema compreender ou não, em especial compreender de cara, né? Eu mesmo tive sérias dificuldades. Eu lembro que quando eu saí de Guajará-Mirim, minha cidade que eu nasci, e fui estudar em Fortaleza, eu já cheguei lá com uma defasagem muito grande de informação. Assim, para você ter uma ideia, na primeira aula de matemática que eu tive, o professor estava ensinando como é que calcula a soma dos ângulos internos de um triângulo, e eu nem sabia que triângulo tinha ângulo interno, então imagina como eu me senti. Então eu não compreendi aquela aula, eu não compreendi várias aulas depois daquelas, mas a diferença é, eu estava perto de gente que realmente se incomodava com não compreender. Em especial, não compreender uma informação que é dada para o teu momento atual de vida, né? Você não compreender a cura para o Covid, você não compreender a cura para uma doença, ou a cura para a solução dos problemas econômicos, né? Você não compreender a solução dos problemas da economia do Brasil, tudo bem. Agora, você não compreender a matéria que foi te passada hoje, não é um problema não compreender, mas aceitar isso, ficar tranquilo, dormir tranquilo e até feliz com isso, isso não pode. E até pelo provérbio que a gente começou, né? Começa a ganhar a distância das pessoas que não compreendem, começa a estar perto das pessoas que compreendem, ou começa a estar perto das pessoas, pelo menos, que buscam a compreensão. E isso, de cara, por si só, já é um método prático para você começar a compreender as matérias do EAD. Mas a gente vai falar mais sobre isso, né? E tem algumas coisas ainda mais práticas que você consegue fazer, já de imediato. Agora é importante a gente definir sobre o que não é. O que a gente não vai falar, até para alinhar as expectativas, né? Então, a gente não vai falar aqui, por exemplo, dos mais de 100 mil reais que eu investi nos últimos 2 anos para aprender uma série de técnicas
que eu vou compartilhar, uma série de técnicas que eu vou compartilhar contigo ao longo dessa jornada e depois dessa jornada. E mais importante, esses 100 mil reais foram investidos em treinamentos EAD. Por quê? Porque a gente está em época de só tem acesso via EAD. E se eu não tivesse o EAD, ainda que eu tivesse condições de fazer esses investimentos, não teria como. Então é graças ao EAD que eu consegui. E eu só fiquei sabendo que esses treinamentos estavam acontecendo porque eu estava perto de gente que estava fazendo. A gente também aqui não vai falar sobre 10, 20 anos que eu tive que batalhar atrás dessas informações antes de chegar. Porque isso não é o mais importante para você agora. O que importa é que eu estou aqui 100% comprometido em te ensinar. Então, se você estiver aí 100% comprometido em aprender, você não vai precisar de 10, 20 anos de tentativa e erro para aprender. Você pode aprender agora. E por que é importante você aprender agora? Porque a minha missão de vida pressupõe realizar a plenitude do meu potencial. E eu só vou realizar a plenitude do meu potencial se você realizar a plenitude do teu potencial. Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Primeiro, a gente vai rever a forma que a gente estuda. Porque até aqui você sempre estudou da mesma forma, só que o mundo inteiro mudou, as condições mudaram. Então é razoável que você precise encontrar formas ainda mais efetivas de compreender as aulas que estão sendo dadas no EAD. Principalmente porque você vai ter que aprender o que está sendo ensinado no EAD em condições bem adversas de aprendizagem, por exemplo. Você vai ter que muitas vezes estudar da tua cama, onde você dorme. Você vai ter que estudar com o barulho que a tua família faz. Você vai ter que estudar sem contar com o apoio tão direto dos professores e dos colegas. Então não vai ser tão fácil, mas é uma excelente oportunidade para você, por exemplo, usar funcionalidades, usar recursos que você não tinha disponível quando estava no EAD. Por exemplo, é uma excelente oportunidade para você usar recursos que você não tinha disponível quando não era EAD. Por exemplo, quando não era EAD você não podia dar print de tela, você até podia tirar foto, mas não é a mesma coisa. Quando não era EAD, por exemplo, você não podia rever a aula. E você tinha que, como na leitura, você só tinha aquela oportunidade. Assistiu, assistiu, não assistiu, não assistiu. Agora aparece uma coisa maravilhosa. Você pode, se quiser, ver a aula mais de uma vez. Aí você fala, poxa, se a aula já é chata uma vez, por que eu ia querer assistir mais de uma vez? Eu não vou tomar essa como uma ofensa direta a mim, porque eu acho que a minha aula é super legal. Eu acho que a minha aula é a aula mais legal que eu dou. Mas olha só, o grande lance é o seguinte, ó. O grande lance é o seguinte, ó. Se você perceber que você pode ver a aula mais de uma vez, acontecem algumas coisas muito legais. Entre elas, você não precisa mais ver a aula da mesma forma. Por exemplo, da primeira vez que você assiste a aula, você pode assistir a aula numa velocidade bem mais alta, tipo 2 vezes. Ainda que você não entenda, mas tudo bem, você não ia entender de qualquer jeito. E já sabendo que você não vai entender de qualquer jeito, você assiste na velocidade 2 e sem prestar muita atenção. Por quê? Porque você vai assistir outra vez de novo de qualquer jeito. Só que, se você assistir na velocidade 2 sem prestar atenção, lembra, a tua mente inconsciente é capaz de compreender muitas coisas. Em especial se você dá um comando para ela, alinhado com o teu objetivo.
Digamos, o teu objetivo é tirar a nota 10 nessa matéria. Aí você fala, ó, mente inconsciente, eu quero tirar um 10 nessa matéria. A gente vai assistir essa aula 3, 4 vezes. Da primeira vez, a gente vai assistir na velocidade 2, e eu vou assistir enquanto eu estou fazendo outra coisa aqui. Na verdade, eu nem vou olhar, eu só vou ouvir. E aí você vai fazer a coisa e vai ouvindo. E a mente consciente vai prestando atenção, digamos assim. Na segunda vez que você for assistir a aula, tem uma série de coisas que você já ouviu falar. E aí você já não assusta mais. E aí você já não se assusta mais. Vou dar um exemplo. A gente está falando de um monte de conceitos que são novos para você. Por exemplo, mente consciente, mente inconsciente. A gente falou do cérebro triúnico há 2, 3 aulas atrás. A gente falou de competência inconsciente, competência consciente, incompetência consciente, incompetência consciente. Isso tudo são conceitos que, quando você ouve a primeira vez, pode ser assustador, né, para alguns. Só que se você já ouviu isso bem rápido uma vez, da segunda vez que você ouviu, já não é mais tão assustador. Da terceira vez que você assistiu, você já vai ter a base para compreender muito mais. Então, assim, o que é uma técnica interessante para você fazer isso? O que é uma técnica interessante para você passar a usar daqui para frente? Assiste 2, 3 vídeos simultaneamente, na velocidade 2. Deixa só a mente inconsciente trabalhar. Depois, quando você for assistir a aula prestando atenção, você já passou por ela uma vez. Outra coisa que você consegue fazer também é, enquanto você assiste a aula, ou em algum outro momento, folheia o material, se tiver um material adicional, em PDF ou mesmo em livros físicos, folheia. Dá uma olhada nas figuras, dá uma olhada nos termos que tem lá, porque tudo isso vai alimentando a mente inconsciente. Depois, quando você for estudar a matéria efetivamente, aí a tua mente inconsciente já tem um monte de informações que ela pode usar para te ajudar a compreender. Deixa eu ver aqui uma pergunta que Newton fez. Percebo isso no meu segundo ano de cursinho. Consigo interligar as matérias com química, com física, por exemplo. Exatamente. Você consegue interligar as matérias. Por quê? Um dos motivos, Newton, disso acontecer é assim, ó. Tem uma história, ó. Imagine que você viesse aqui na minha casa e você não conhece aqui. Então você já fica meio, né, tenso, digamos. Pelo menos alerta. E aí, enquanto a gente está conversando, chega alguém muito importante para mim. Eu digo, olha, essa pessoa é muito importante, eu preciso que você me faça um favorzão. Faz um café para nós. Eu posso até saber fazer café, mas eu não sei onde está o café na tua cozinha, eu não sei onde está o açúcar, eu não sei onde está nada disso. Percebe que o teu nível de ansiedade sobe? E quando o teu nível de ansiedade sobe, o que acontece? Você fica ainda mais suscetível ao erro. Você fica ainda mais travado, você fica ainda menos aberto para captar novas informações. Isso é um pouco explicado pelo modelo do cérebro triúnico, que a gente vai falar um pouquinho mais tarde. Mas como é que eu faço para a tua eficiência subir nessa tarefa específica de fazer o café, desse exemplo? Se quando você chegou, eu te levo lá na cozinha e digo, ó, presta atenção numa coisa, eu não sei se vai ser necessário, mas se precisar, você já sabe. Deixa eu te explicar. Ó, esse fogão funciona assim, a gente liga desse jeito. Talvez você não precise ligar o fogão, mas se precisar, é assim que liga. O açúcar fica aqui embaixo, o café fica ali dentro da geladeira, na segunda prateleira. Essas informações vão ficar na tua cabeça. Se eu te pedir para fazer o café com essas informações, o teu nível de ansiedade fica bem mais baixo. Aumenta a chance de você conseguir fazer um café. No exemplo do café, é mais didático, fica mais fácil de entender.
Mas como é que funciona quando você vai aprender uma matéria complicada pela primeira vez? Funciona assim, ó. Você chegou lá na sala de aula, você já está assustado. Se você for um aluno novo no colégio, você fica ainda mais assustado. Se você for adolescente, você fica ainda mais assustado. Será que vão gostar de mim? Será que não vão fazer bullying? E aí vem o professor e joga lá na tua frente trigonometria. Você está assustado, o professor coloca uma matéria difícil, sem te falar para que serve. O natural é que você se feche. E aí fica ainda mais difícil de aprender. Agora, se antes de entrar nessa aula, chegasse assim, ó, acho que não foi na aula passada que a gente falou daquele exercício onde você troca de lugar com uma pessoa muito mais experiente, Jesus Cristo, algo assim. Se não assiste a aula passada, você vai ver, é um exercício bem legal. Mas imagina que quando você chegou no cursinho, antes de entrar, chegasse alguém bem experiente e dissesse, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. As pessoas aí dentro, algumas vão gostar muito de ti, outras não. As que não gostarem, não vai fazer a menor diferença na tua vida. O professor vai falar de uma matéria que a priori pode parecer difícil, mas ele vai revisar tudo isso no sábado, você pode assistir, e ele vai falar isso durante 3 dias. Então, ainda que você não entenda nada, se você assistir a aula e prestar atenção e fizer uma cara de quem está interessado, na aula seguinte você pode fazer perguntas e ele te explica com todo carinho. Se alguém te falasse isso antes de entrar, você já ia entrar com muita mais tranquilidade. Você ia sentar lá na frente. E só porque alguém te deu esse aviso, você está muito mais aberto. E se você está muito mais aberto, você vai assimilar muito mais informação. E vai aprender muito mais. Como ninguém vai te falar isso, pelo menos se você já tiver visto alguma informação sobre o que você vai assistir, sobre o que o professor vai tratar, sobre o que o professor vai ensinar, o teu nível de tranquilidade já baixa. Como é que a gente pode fazer isso na prática? Assiste, mesmo sem prestar atenção, na velocidade 2. É o mesmo efeito do que eu fiz, eu falei sobre isso há 2 aulas, também está disponível, eu deixei gravado lá no IGTV, 2 aulas anteriores, eu falei de um exercício que eu tinha que ir para uma outra cidade e antes de eu ir para essa cidade, eu vi no Google Maps. Lembra? Eu até pedi para vocês fazerem esse exercício aí, eu até pedi para você fazer esse exercício aí, pegasse o Google Maps, escolhesse um bairro onde você não vai normalmente na tua cidade, olhasse esse bairro pelo Google Maps e depois fosse lá para sentir como é que é visitar um lugar onde você já viu no Google Maps. Eu uso muito isso quando eu estou assistindo filme, porque uma das coisas que eu mais gosto é quando uma das coisas que eu mais gosto num filme é quando eu estou assistindo e aparece uma cena de um lugar onde eu já fui. Por exemplo, você já deve ter visto Os Intocáveis, um filme bem famoso, que a cena final tem um tiroteio numa escadaria da rodoferroviária, se é assim que chama, de Chicago. E eu já fui lá, eu já subi aquela escada. Então, assim, quando você está assistindo, você vê, pô, o que está acontecendo num lugar que eu já fui, dá uma emoção diferente, né? É muito legal. Ontem mesmo eu estava vendo, eu acho que... antes de ontem, eu estava vendo o Príncipe em Nova York, o 1. Né? Depois eu vi o 2, tá? O Príncipe em Nova York está na Netflix. E aí tem uma cena ele pega um táxi e ele faz uma volta na rua em Nova York e volta e entra num túnel. Eu já estive naquele túnel, eu já estive naquele lugar. E dá uma sensação assim gostosa. Então essa sensação você pode ter se você usar o Google Maps.
Não é a mesma sensação de já ter estado lá, mas é uma sensação parecida. E se você treinar essa sensação no Google Maps, você começa a treinar essa sensação nas matérias. Por exemplo, se você assistir uma aula numa velocidade 2 e depois for assistir a aula real com o professor lá ao vivo, tem muita coisa que ele vai falar que você vai dizer, eu já vi isso em algum lugar. Não importa onde você viu, só de você dizer para você mesmo, eu já vi isso em algum lugar, já te deixa muito mais fortalecido e você aprende muito melhor. E à medida que você aprende muito melhor, a tua base vai crescendo. E o fato de ter uma base ainda mais forte faz você assistir muito mais interessado e esse interesse faz você aprender ainda melhor. Percebe que o pessoal chama isso de círculo virtuoso e o círculo vicioso. O que é? O mau aluno senta lá no fundo, nem todo aluno que senta no fundo é mau, e nem todo mau aluno senta no fundo, né? Tem mau aluno que senta na frente também. Mas normalmente o mau aluno senta no fundo. Porque ele está no fundo, ele já ouve pior, ele já enxerga pior. E todo mundo que está na frente dele é fonte de distração. Porque ele está lá no fundo, nunca o professor percebe que ele está participando. Então vai ficando cada vez mais distante. Ao passo que quem senta lá na frente, o professor já desafia mais para participar. Se a pessoa aceita o desafio e participa da aula, o professor fica mais familiarizado com aquela pessoa. E aí essa interação te gera condições muito mais favoráveis de aprendizado. Você passa a gostar muito mais de estar ali, porque você está tendo atenção. E é uma motivação adicional. Então, quanto mais isso acontece, maior fica a distância entre o bom aluno e o mau aluno. Às vezes os dois têm o mesmo nível de inteligência, às vezes os dois têm o mesmo nível de base. Mas só porque um sentou na frente e o outro sentou atrás, a diferença começa a se acentuar. Fora isso, o que mais que a gente tem aqui? Deixa eu dar... Quando foi que eu usei isso? Eu usei isso, por exemplo, quando teve uma época que eu era sócio de uma consultoria e eu tinha um projeto grande para entregar e eu só tinha profissionais plenos e sêniores para trabalhar comigo naquele projeto. Então, eu não podia correr muitos riscos, eu não podia deixar que eles trabalhassem do jeito que eles quisessem, porque o risco seria muito grande. E se algo desse errado no projeto, eu não ia ter como recuperar. Então, o que eu fiz? Eu peguei todo o material que eu consegui das teorias que a gente ia usar naquele projeto, mesmo que eu não entendesse, e eu folheei. Eu folheei mais de 100 livros durante um final de semana. Estabelecer o objetivo, propósito, disse, ó, quero mente inconsciente. Eu vou folhear esse livro para pegar o máximo de informação que eu puder para me ajudar a entregar esse projeto. E folheei. E aí começou a acontecer o seguinte. Toda vez que eu fazia reunião com a equipe, eu fazia perguntas. E ainda que eu não soubesse qual seria a resposta certa, eu anotava a resposta. E aí, com a pergunta e a resposta, eu ia lá no livro para ver se fazia sentido. Às vezes eu encontrava a resposta certa e fazia sentido. Outras vezes eu encontrava outras informações que não tinham nada a ver com a pergunta e com a resposta. Então eu aprendi uma coisa a mais que estava no livro. E ainda assim, mesmo que eu não conseguisse validar a resposta do meu funcionário com o livro, eu tinha um registro da resposta. Então, no dia seguinte, eu fazia uma outra pergunta. E aí eu comparava a resposta do dia seguinte com a resposta do dia anterior. E aí eu via, bom, ontem você falou que a pedra é redonda.
hoje você está dizendo que a pedra é quadrada. Eu não vou assumir que você está mentindo, mas me explica. E aí ele ia me explicando. Às vezes eu entendia que, de fato, a pedra começou quadrada, depois ele trabalhou e ficou redondo. Falei, não, tá tudo bem. Às vezes eu percebia que ele estava gaguejando muito e ele não sabia do que ele estava falando, então ele estava atrapalhado. E eu não necessariamente assumia que ele estava mal intencionado. Eu só assumia que aquilo era um risco para o projeto, um risco que eu não podia correr. Então o que eu falava para ele? Pega esse livro, verifica direitinho, eu acho que está no capítulo 3, porque eu dei uma olhada, mas amanhã você me fala, está no capítulo 3 mesmo, é isso, né? E normalmente ele voltava lá e dizia, não, entendi agora, de fato eu tinha entendido errado e o certo é esse. E com isso, o que aconteceu? O meu nível de compreensão da matéria que rege aquele projeto foi aumentando, aumentando, aumentando. No final do projeto, eu estava muito mais capacitado do que no início. E a equipe também. E a gente entregou o projeto e foi um sucesso. Agora sim, você pode me perguntar, né? Tá, mas nem sempre eu tenho material. Um motivo adicional para estar perto dos que querem e longe dos que não querem. Lembra do provérbio? Porque quando você está perto dos que estão afim, eles vão te dizer, olha, esse material que você tem não é o material certo. Encontra o material certo. Eles podem até te dar o caminho das pedras, dizer, bom, se você quiser, eu te dou uma cópia do material. Ou eles podem te dizer, não adianta estudar por esse material, porque não vai resolver. De tal forma que, muitas das vezes, você não entende o que está sendo explicado no IAD, não é porque você não tem a capacidade de entender. É porque você está estudando no material errado. Ou estudando com a técnica errada. Ou se relacionando com as pessoas erradas. Então, um jeito errado de você passar a aprender mais no IAD é você seguir fazendo sempre as coisas da mesma forma. Se não está funcionando, busca uma forma diferente de fazer. Não precisa mudar tudo, muda uma coisa, pequena que seja. Verifica o que está te atrapalhando mais e trabalha para mudar isso. Por exemplo, é o barulho em casa? Conversa com as pessoas de casa. Fala, ó, de tal hora a tal hora eu estou estudando. Vocês poderiam diminuir o barulho só, por favor? Mas não chega só se sentindo no direito. Eu estou estudando, vocês têm que respeitar. Não, a casa é deles também e eles não têm culpa de você ter que estudar lá. Assim como você não tem culpa deles terem que fazer barulho lá. Então, como é que a gente negocia de uma forma legal? Chega para eles e diz, bom, eu tenho que estudar. E vocês estão fazendo barulho. Eu sei que vocês precisam fazer aí o que vocês estão fazendo e por isso gera barulho. Deixa eu ver no que eu posso ajudar. Por exemplo, tem uma louça para lavar. Você odeia lavar louça, mas aí você tem que negociar. Se você quer estudar com menos barulho, se disponibiliza a lavar louça. Fala assim, ó, deixa essa louça, eu lavo depois. Mas faz um pouquinho menos de barulho agora. E lava a louça. Não adianta prometer e não lavar. Por que isso é importante? Porque as pessoas vão perceber que você está afim, você está pagando preço para fazer o que precisa ser feito. E aí elas começam a te ajudar. E aí elas vão te ajudar não só no que você pediu. Se você prestar atenção, você vai perceber que elas vão te ajudar muito além do que você pediu. Vai ter uma hora que além do silêncio alguém vai trazer ali um lanchinho enquanto você está estudando, uma água. Quando alguém começar a falar alto, alguém vai dizer, psh, fulano está estudando. Presta atenção, as pessoas querem ajudar, né? Uma outra coisa que você pode me perguntar é, por que você chega aí dizendo que você vai me ajudar se ninguém dá nada de graça para ninguém? Isso eu falei na aula passada, né? Para com isso. Normalmente você pensa dessa forma porque uma parte de ti está dizendo, eu não vou dar nada de graça para ninguém.
Passa a fazer. Se você lava a louça sem cobrar nada, as pessoas vão fazer silêncio sem cobrar nada. E eu vou te dar aula sem cobrar nada. Pode ser que depois você goste tanto da aula que você me pergunte, vem cá, Claudião, você me dá uma aula aí 9 da noite, mas eu queria mais aulas, eu queria aula à tarde. Eu vou, à tarde eu não posso porque eu tenho isso, isso e isso. Bom, se eu te pagar você não pode? Isso é outra coisa. Mas independente disso, eu estou aqui às 9 da noite para compartilhar. Então tem gente que faz sim. Começa a fazer, você vai perceber. Vai ser cada vez mais legal. Para todo mundo, não só para mim, nem só para você, né? Então, qual é o jeito certo de você aprender mais, mesmo com o IAD? O jeito certo é, primeiro, presta atenção à tua volta. Vê o que você pode fazer de melhor hoje. Se você prestar bem atenção, você vai encontrar alguma coisa, por pequena que seja, que você podia ter feito melhor hoje. Talvez você tenha ficado 5 minutinhos a mais na cama e você poderia ter acordado antes. Talvez você pudesse estudar um pouquinho mais. Talvez você estava estudando e deu preguiça, você falou, vou ali, só tirar uma soneca e voltar, e não voltou. Encontra uma coisa, por pequena que seja, que você possa fazer melhor. E faz essa coisa. Qualquer coisa que você faça de melhor do que você está fazendo, já vai trazer resultados melhores. Não só da coisa. Vai trazer resultados melhores porque as pessoas vão perceber que você está mudando. E elas vão querer te ajudar. Por quê? Só de graça? Não é só de graça. As pessoas sempre querem torcer para o time vencedor. Elas sempre têm pena de quem está apanhando, mas elas querem mesmo torcer para quem está ganhando. Se você começa a mudar, as pessoas começam a perceber que você é um time vencedor. Então elas começam a embarcar na tua causa. Você vai ver, até o final da semana que vem, a gente vai lançar um movimento onde vai ficar todo mundo junto lutando por coisas cada vez maiores. E você que já está aqui agora, você vai ter a oportunidade de fazer parte desse movimento. Mas vai ter uma galera aí que ainda nem está aqui. Então, eles vão dizer, poxa, eu nem sabia. Paciência, espera a próxima. Mas é fundamental que a mudança comece de você. Começa de dentro para fora. Presta atenção o que você já faz que você pode fazer melhor. O que você já faz que não é bom que você pode parar de fazer. Essas duas coisas já vão te ajudar bastante a compreender muito melhor a informação que te é dada no EAD. E compartilha o que você está aprendendo. Ensina o que você sabe para alguém. Porque isso vai trazer ainda mais gente para te ajudar. Por exemplo, essa aula aqui, a gente está conversando. Com quem você falou sobre o que a gente está discutindo? Com quem você compartilhou essas informações? Ainda que seja como uma curiosidade. Cara, e do nada apareceu um cara lá no Instagram que está me ensinando a entender melhor as coisas no IAD. Compartilha com alguém. Deve ter alguém que você gosta que também sofre os mesmos problemas de IAD. Por que isso? Porque um dos grandes problemas que a gente tem é esse negócio da gente não se julgar merecedor. A gente tem um nome para isso, é a síndrome do impostor. Você olha para você mesmo e não se julga merecedor das coisas que você quer. Seja passar no vestibular, digamos, você quer passar para medicina. Você se julga mesmo merecedor de passar para medicina? No fundo do teu coração, você não tem medo de chegar na hora e não dá? Isso é síndrome do impostor. Como é que você faz para merecer? Você faz o bem na maior quantidade de níveis que você conseguir. Um dos níveis é estuda. Outro é ajuda alguém. Você pode ajudar alguém que está acima de você, você pode ajudar alguém que está abaixo de você, você pode ajudar alguém que está ao lado. Mas principalmente,
veja o que as pessoas estão te pedindo, vai lá e faz, se isso não te prejudicar, né? Então, assim, uma das coisas que eu estou te pedindo, que você pode me ajudar em relação a isso tudo que a gente vai fazer junto é: encontra alguém, compartilha essa informação com esse alguém. Isso pode ajudar bastante. E aí o Nilton falou, estou ansioso para a semana de 16 a 22. Ei, Nilton, presta atenção, a semana é de 22 a 26, não é de 16 a 22. Mas você já sabe, né? Porque hoje já é 15 e não vai começar amanhã de qualquer jeito. Mas eu só estou corrigindo porque vai que chegou alguém aqui agora e não tenha percebido isso, não é verdade? Bom, e aí, tem aqui um passo a passo que eu vou compartilhar com vocês, eu vou fazer um post, mas alguns passos que podem te ajudar bastante em aumentar o teu nível de compreensão no EAD. O primeiro passo é: escolha um motivo para compreender o tema. E aí não importa se o motivo é um motivo sensacional ou é um motivo, mas o fato de você ter um motivo ajuda muito o inconsciente a prestar atenção. Então, se você disser, olha, eu vou prestar mais atenção nessa aula de hoje porque eu acordei motivado, já vale, já é melhor do que sem motivo nenhum. Eu vou prestar mais atenção nessa aula de hoje porque a minha mãe vai ficar feliz, já vale. Depois a gente ainda vai estudar, entre aqui e o dia 26, formas mais efetivas de estabelecer propósitos cada vez mais fortes. Mas qualquer que seja o motivo que você passar a usar, pelo menos atualmente já vai começar a usar motivos. Então, assim, de agora para frente, você está proibido de estudar sem um motivo. Escolhe qualquer que seja o motivo e usa o motivo. Por exemplo, combina com a tua mãe. Mãe, eu vou estudar, a senhora faz um lanchinho para mim? Ela vai dizer, você está folgado, né? Você fala, não, é que é o seguinte, se a senhora prometer fazer um lanchinho, eu posso negociar com a minha mente e dizer, eu vou estudar porque a minha mãe vai fazer um lanchinho. É um motivo. Quer que seja o motivo que você arrume, vale o motivo. Arruma aí e daqui para frente estuda sempre com motivo. Outra coisa que você pode fazer é, na primeira vez que você lê o tema, na primeira vez que você for estudar um tema, dê-se o direito, dê a você mesmo o direito de entender que você vai ver esse tema mais vezes. Então não precisa se preocupar tanto se você vai entender tudo ou não. Bom, estou aqui de boa, fala aí, Ade, o que você tem para mim hoje? Ele vai falar o que ele tem para falar. E você vai dizer, interessante. Não precisa se preocupar em guardar essa informação e decorar. Não. Você vai ver isso depois. Esse é o primeiro contato e tudo bem. Imagina que seja como se você estivesse num bar e encontrou alguém interessante. Você não vai querer entender tudo dessa pessoa no primeiro contato. Você vai primeiro conversar e na hora da conversa, se você olhar para essa pessoa com seriedade, honestidade e dizer, interessante, me fale mais a respeito, ela também vai se interessar por você. No entanto, lá na matéria no EAD, você chega e você quer aprender tudo de uma passada só. Percebe que é um pouco até de arrogância? À medida que você começa a lidar com a matéria como você lidaria com uma outra pessoa, o teu nível de compreensão sobe. E o teu nível de expectativa fica também melhor, mais gerenciado. Porque se você sabe que você não é obrigado a aprender tudo de uma porrada só, você fica mais tranquilo e aprende bem mais fácil. Depois disso, assim, enquanto você está vendo a matéria de forma tranquila, percebe as dúvidas que aparecem na tua cabeça. Percebe o que é estranho, o que não é. Às vezes você acha estranho, inclusive, o jeito que o professor fala. Anota lá. Não gostei do jeito que o professor fala. E vai anotando todas as coisas. Por quê? Porque à medida que você anota, aquilo sai da tua cabeça. E aí não fica mais te preocupando. Se você diz, eu não gosto do professor, toda hora fica repetindo, eu não gosto, não gosto, não gosto. Eu já sei que você não gosta, já anotei. E aí esse negócio de não gosto sai. Abre espaço para
o novo. Porque você lembra, né? Fica não gosto, não gosto, não gosto, e ele está na mente consciente. E na mente consciente só cabem 7, mais ou menos 2 coisas simultaneamente. Eu falei isso há 2 aulas. Dá uma olhada na aula anterior para rever isso aí. Ou se você quiser colocar no comentário, ó, Claudião, me fala melhor sobre esse negócio de na mente inconsciente, na mente consciente só caberem 7, mais ou menos 2 coisas, que eu explico aí, eu pelo menos dou uma explicação rápida. Mas se só cabem na mente consciente 7, mais ou menos 2 coisas, quer dizer, cabem no máximo 9. Se uma você já gasta com não gosta do professor, só restam mais 8. Então, se você pegar e anotar essa história de não gosta do professor, isso já sai da tua cabeça e sobra espaço para você cuidar de outras coisas que são mais importantes no material que ele está te ensinando. Depois, se você conseguir, uma outra coisa que dá para fazer também é, se você conseguir com antecedência o tema da aula, e você conseguir fazer uma pesquisa no Google sobre o tema, só digita lá, digamos assim, se o tema da aula é como se concentrar no IAD, você digita lá no Google, como se concentrar no IAD, vai vir um monte de respostas. Se você abrir 2 dessas, 3 dessas, você vai dizer, já sei onde tem mais informação a respeito. Só de você ir assistir a aula sabendo onde tem mais informação a respeito, a tua mente já fica mais curiosa e você fica mais tranquilo. Então, teu nível de aproveitamento já sobe. Conforme eu falei agora no início da aula, né? Quanto mais informação adicional você tem, mais tranquilo você fica na hora da aula. Depois que você fizer isso, assistir a aula, volta no material que você achou, ou no material da aula, e dá uma lida adicional. Mas nesse momento ainda não lê com profundidade não. Lê só os tópicos mais importantes, por exemplo, título, subtítulo, olha as figuras. E se pergunta, né, quais são as relações que existem entre essas figuras, esse título, subtítulo e a aula. Em que momento da aula o cara falou sobre isso aqui? Acho que o professor não falou sobre isso aqui não. Quando você fala, acho que o professor não falou isso não, quando você fala, acha que o professor não falou sobre isso não, o que está acontecendo? A tua mente inconsciente está indo lá, procurando todas as informações que ela tem, para ver se encontra ou não encontra. E se encontra ou não encontra, até nem é tão importante. O que é mais importante? É que ela foi lá e passou por toda a aula. Então ela está revendo as anotações dela. E isso é processo de aprendizagem. E se você voltar na aula, a aula estiver gravada, você de novo passar numa velocidade 2, vai mais ou menos onde você acha que a informação está, de novo, é reforço de conteúdo. É de novo você aprendendo cada vez mais. Sem aquela frustração de será que eu vou aprender, será que eu não vou aprender? Não, é como um jogo, você está na pesquisa, eu vou provar que ele não falou. Sabe, é uma outra motivação. Essa motivação faz toda a diferença. Você aprende aí 30%, 40%, 50% mais só por causa dessa motivação adicional. E só depois disso tudo, aí sim, você estuda. Ainda, se houver questões disponíveis antes de estudar, dá uma lida nas questões. Por quê? Porque aí você vai no material justamente buscar as respostas das questões. Só depois disso, aí você assiste do jeito que você assistia normalmente. O fato de você fazer isso dessa forma vai levar o teu nível de incompreensão. O fato de você fazer dessa forma vai levar o teu nível de compreensão a patamares que você nunca imaginou. Bom, por hoje era isso. Eu quero convidar vocês para amanhã a gente estar junto de novo às 9 da noite. E deixa os teus comentários. Me fala aí se tá legal, se você tem outras dúvidas, curiosidade. Curte, convida as pessoas e vamos fazer esse movimento crescer cada vez mais. Grande abraço, prazer imenso em ter estado com vocês. A gente se vê amanhã, 9 da noite.